Qual é a maior dor do profissional de SI? Eu sou Bruno Lauter Jung e esse é o Tal do Hack. Hoje estou aqui com a Ana e com o Paulo e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Pessoal, para a gente começar, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E queria entender para vocês qual é a principal dor desse profissional. Vamos lá, começa. Fica à vontade. Começa. Eu falo que hoje a área de segurança, todo mundo está falando que precisa, todo board executivo fala que é necessário, que eles estão acompanhando a tendência, mas como o CISO e a área de segurança teve que falar negócio, a linguagem do negócio, o negócio não aprendeu também o mínimo necessário para falar com segurança. Então, hoje eu acho que está tendo um conflito ali muito grande, que a gente se esforça o máximo estar no negócio, fazer o que o negócio precisa, mas o negócio está cada vez mais distante da gente, mesmo a gente tentando chegar próximo. Enquanto os grandes executivos, as áreas e as formações acadêmicas que eu falo, de qualquer área, estamos falando lá do financeiro, de marketing, todas as áreas da empresa, não ter também ali um estudo um pouco mais aprimorado do que é segurança e quanto hoje é necessário, essa briga aqui, acho que na América Latina, principalmente no Brasil, ainda vai ficar maior e mais problemática, porque a gente está vendo o tanto de problema que está acontecendo, a gente sabe de tantos incidentes que não são reportados, e está ficando uma lacuna muito maior do que 5 anos atrás. Em vez de melhorar, está piorando, se fala tanto em cibersegurança, na minha visão. Bruno, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. Reforço a fala do Paulo. Realmente, hoje, a cibersegurança é um desafio muito grande dentro das empresas, para nós profissionais que estamos atuando lá na linha de frente. Falta bastante apoio da alta gestão. Eu imagino, acho que a dor que todos passam, que se tivéssemos um apoio maior, a coisa ela rodaria bem melhor dentro das empresas, e não somente para apagar fogo quando preciso. E, principalmente, a parte de conscientização e treinamento dentro das empresas. Eu vejo que é um déficit muito grande, que falta bastante falar sobre segurança, para que exista essa maturidade, se cria maturidade dentro da empresa. Então, são inúmeros os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E essa parte de treinamento e conscientização, as empresas têm que cada vez mais investir, porque qualquer formação não se forma conhecimentos básicos para a nova geração, que eu falo, eu, você, meus pais, a nova geração do mundo, que estamos vivenciando hoje. Meu pai todo mês me liga revoltado porque não recebe o boleto para ir pagar. Aí tem que mexer no celular, não quer mexer no celular, não consegue. Então, assim, a gente evoluiu muito, estamos totalmente digital praticamente, em qualquer aspecto da sua vida, mas a educação aqui brasileira não acompanhou isso para as gerações que estão vindo, para as que ficaram, que já estão aqui no Brasil. E a gente pode perceber o quanto isso está ficando cada vez pior, que essa nova geração que está entrando no mercado já começou no digital e na internet. Eles sabem mexer no smartphone, mas não sabem mexer no computador. Não sabem mexer no notebook. Então, e eles acham que tudo pode ser feito, tudo pode ser clicado, tudo pode ser comprado, porque hoje você pega qualquer site com algo, alguma coisa, você passa seu cartão 30, 40 reais, que vai acelerar um trabalho dele, ele paga do bolso dele, sem pensar nas consequências, porque a gente está muito distante. Todo mundo se fala, mas na verdade virou jargão, virou bonito e popular falar em cibersegurança. E de nada adianta ter ferramentas robustas, você ter lá um antivírus, um DLP, e você não ter usuários capacitados para usar. Então, hoje, um dos maiores vetores que temos nas empresas são os usuários não treinados. Então, a falta de conscientização são um dos maiores vetores. Nada adianta eu ter lá várias ferramentas e os usuários estão caindo em phishing. E falam muito da inteligência artificial hoje e vem como inimigo um ChatGPT. A maioria das empresas querem proibir o funcionário de utilizar o ChatGPT, porque se preocupa que é o maior vetor para vulnerabilidade para causar um evento. Não é, gente.
comprovado, pelo menos a gente ainda não tem, que o ChatGPT causou algum incidente. Mas o que a gente pode fazer é conscientizar o colaborador de como utilizar o ChatGPT no seu dia a dia. Não compartilhar informações sigilosas, se for tirar alguma dúvida, não mencionar o nome da empresa, não colocar informações de negócios. Algumas informações realmente não é para estar lá, porque o ChatGPT ele vai aprender conforme o que você vai alimentando. Então, algumas informações não é para estar lá, mas que é para a gente usar no dia a dia, porque vai acelerar nossas atividades, entendeu? Então, assim, só fala de ChatGPT, não fala do phishing, não fala do deepfake. Deepfake é outra ameaça muito grande, e aí já executivos caíram em incidentes e perderam milhões por causa do deepfake. A maioria dos funcionários não sabe nem o que é deepfake, como se prevenir para não cair em deepfake. E são dicas fáceis, como o deepfake. Você consegue identificar um deepfake na forma que ele fala. A fala não vai coincidir muitas vezes com o lábio do personagem que está falando. Os movimentos, eles são meio robóticos. Isso são coisas simples que as empresas podem mensalmente disparar uma newsletter com a informação do que é um deepfake, do que é um phishing, de como usar um ChatGPT e não proibir, não esconder o funcionário dos vetores, porque os vetores eles não estão se escondendo de ninguém. Hoje, como que vocês avaliam a falta de profissional na área, né? Porque, pelo menos, o que vem de dado, de pesquisa, para mim, como imprensa, burnout no CISO geralmente vem disso, né? Porque a equipe cada vez mais curta, né? Ele tem falta de funcionário, então os profissionais que estão ali, eles acumulam diversas funções que não deveriam ser acumuladas. Por exemplo, você tem um profissional, uma equipe dedicada somente à conscientização, outra equipe dedicada à proteção de dados, mas não, hoje a gente tem essas equipes cada vez mais curtas. Eu queria entender de vocês como isso afeta o profissional de segurança e em que momento que deixou de ser atrativo para os profissionais de informação entrarem nessa área, né? A carreira do CISO ela não é fácil, porque tudo que acontece no final vai ser culpa dele, não culpa do analista, né? Então, ele já não tem uma vida fácil na empresa. Porém, eu acho que seria muito mais fácil para o CISO e para o time de segurança eles terem planejamento e sinergia, principalmente apoio. Quando você tem apoio do CISO e de toda a equipe junta para planejar o dia a dia, as atividades e fazer governança do que está acontecendo, aí facilita as atividades. Porém, quando não existe essa união entre a equipe, que o analista, o trainee, o pleno, o sênior, não estão se apoiando e nem recebendo uma orientação do gestor, fica meio que perdido. É como um barco sem bússola, entendeu? Então, assim, cada um vai trabalhar conforme a sua visão. E os que estão mais à frente deveriam estar auxiliando os que estão iniciando. Até porque os que estão iniciando, eles têm um pouco de sangue nos olhos, né? Ele quer aprender, ele quer fazer, quer mostrar serviço. E se não recebe esse apoio, ou ele vai pular do barco, ou ele vai ficar ali na boemia por necessidade ou por conveniência. Eu trago esse aspecto, a falta de apoio da alta administração. Se fala que apoia, mas quando a gente está na sala fechada, a gente sabe qual é a verdade. E isso é reflexo que o que está acontecendo no mercado, como você falou. A área de segurança nunca foi um atrativo para profissional de tecnologia entrar. A porta ali de atrativo é o Red Team, fazer pentest, fazer ataques, porque ser hacker. Mas isso é uma perna dentro de um universo enorme. E isso também está perdendo um pouco as flores, porque tem muita gente já fazendo. Aí fica a disputa por custos. As grandes consultorias, cada vez mais também, não mantendo os profissionais que são hackers éticos de verdade, pegando só pessoas novas e rodando ferramentas. Rodar ferramenta é muito fácil, não precisa pagar para se fazer isso. Mas, na verdade, o que eu falo é o time, igual você falou, cada vez menor, tendo que fazer de tudo um pouco. E a pessoa não consegue se especializar em algum tema, porque ela está pensando, como que eu vou chegar ali? Eu tenho que
amadurecendo meus pilares dentro da área de segurança e informação para eu conseguir ver depois de forma holística. E hoje, como tem 2, 3 pessoas para cuidar de uma empresa de 10, 20, 50 mil colaboradores, acaba fazendo um pouco de tudo, que não faz nada, tenta apagar incêndio o tempo todo. O CISO, muitas vezes, não tem tempo para falar com a equipe, porque tem um mundo rodando por detrás que ele tem que segurar. E ele não pode passar esse peso para o time, aí o time entende que não estão sendo olhados, não estão sendo cuidados. Então, a fórmula mágica aí tá... A área de segurança tem que ser vista como uma área ali de TI com o mesmo tipo de investimento. Não é 5%, 10% da área de TI. Se hoje a TI está funcionando, e quando ela para tudo. E qual que é a área que está ali preparada para isso? É a área de segurança. Então, eu vejo, vou voltar a falar, todo mundo se fala, todos os gestores, todos os heads, todo o board está falando, mas na verdade está cada vez mais distante. Eles acham que colocar alguém para falar que está falando de segurança está ok. Aí a gente volta a falar, falsa segurança. Eu acho que estou protegido. E no final do dia, todo mundo sabe as vulnerabilidades que a empresa está. A alta gestão sabe disso. Os mapeamentos de riscos, os reportes para o board. Mas vale muito mais a pena investir em algo que talvez possa trazer mais dinheiro ou fazer uma proteção do seu ambiente. Cada vez mais essa lacuna também está maior. Eu não estou entendendo, Bruno, o movimento do mercado. E, Bruno, quando nós profissionais de segurança fala que falta um pouco do apoio da alta gestão, a gente não está atacando a alta gestão. É meio que um pedido de socorro. Vocês precisam nos apoiar para que a gente mantenha a empresa segura e mantenha a empresa de pé, né? A continuidade do negócio. Então, assim, falar que a alta gestão não apoia não é atacar a alta gestão, é pedir, eu preciso do seu apoio. E quando se fala de alta gestão, não é somente a diretoria em geral, é o gerente de TI, o gerente de infraestrutura, pessoas que... Gerente financeiro, financeiro, RH. marketing, todos esses processos que precisam envolver segurança, principalmente a TI, a parte de desenvolvimento. O desenvolvedor, ele quer fazer a entrega. Segurança no desenvolvimento, ele se preocupa se o desenvolvedor ele vai ter um ambiente de teste, um ambiente de produção, se antes de publicar ele vai testar os códigos. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado para que a empresa se mantenha de pé, entendeu? E não venha a ser prejudicada, como tiveram os casos aí, caso recentemente, de uma empresa bem grande que não testou um código, foi para o ambiente de produção e parou o mundo. Então, assim, isso foi um alerta. Foi um alerta do que todos os dias a gente bate na tecla do desenvolvimento seguro. Só complementando o que a Ana falou, isso que é o pedido de socorro, algo muito simples. Quantidade de caractere na senha e troca a cada 60, 30, 90 dias, dependendo da política. Todo mundo reclama, todo mundo fala que isso é o problema da empresa. Gente, vocês não estão vendo as notícias, não estão vivenciando. E aí, quando entra o gestor, eles começam a fazer o quê? Falar da senha. Gente, isso é o mínimo do mínimo. Você na sua casa não põe um portão, não põe um cadeado forte. A senha, hoje em dia, é tão vulnerável se a gente não tentar fazer o mínimo. Ah, mas o NIST fala que agora a gente não precisa mais colocar senha, que não é a tendência. Concordo 100%. Mas minha empresa, o meu ambiente com 50, 100 mil colaboradores, está preparado para eu fazer um passwordless? Meus colaboradores estão preparados para isso? É isso, Bruno, que eu estou tentando trazer aqui nessa discussão. O quanto está distante da realidade para o que parece ser muito simples. Vocês mencionaram esse pedido de socorro para o board, né, para a alta gestão. Mas eu queria entender de vocês o que eles podem fazer pelo profissional de segurança, né? Se é investimento, aumentar investimento, contratar mais, ou se é a própria conscientização do próprio board, né? O que eles podem fazer? Tem a parte de investimentos que precisam também. Segurança, sabe? Segurança não é só ferramenta, mas a gente precisa também de ferramentas como antivírus, DLP e outras mais do dia a dia. Mas também a gente precisa do apoio em geral para participar todos os projetos desde o início, não somente quando for para apagar fogo, entendeu? Então, a empresa ela vai criar um novo produto, por exemplo, uma empresa financeira vai criar um novo produto financeiro.
A segurança, ela tem que estar inclusa desde o início do projeto para que ela consiga identificar gaps lá na frente, entendeu? Para quando não chegar lá na frente, der algum problema, chamar a segurança para apagar fogo, entendeu? E não culpar a segurança se ela não foi inclusa desde o início. É o que eu venho falando, Bruno, aqui. Todo mundo tá falando porque hoje é chique falar, é gourmet falar em cibersegurança. E volto a repetir o que eu falei no início dessa conversa. Mas ninguém tá fazendo um curso de 40 horas, 20 horas que seja, para entender o que é cibersegurança. Se ouve muito hoje na mídia, muito se fala, todas as áreas falam que precisa, todos os seus podcasts e nos seus fóruns e dos demais companheiros seus de outras empresas, mas quando fecha a cortina você ouve a verdade, que não pode ser dita. Concordo, porque é segredo de negócio, a gente começa ali a tentar fazer um movimento de mercado. Mas a gente tenta falar a língua de negócio, a gente tenta estar próximo. Mas na hora que a gente fala, cara, não vamos por esse caminho, vamos tentar ver esse caminho, você já perdeu o sorriso. Quando você falou uma segunda vez, vamos pelo caminho, por esse, vamos tentar conversar para achar outro caminho, você já tem ali uma barreira. Numa quarta, quinta vez, você já tem quase um tradutor dentro da empresa. E aí você vê o que? O movimento CISO. Quantos CISOs fica muito tempo em uma empresa? Por causa desse movimento. Então, enquanto a empresa não entender que a segurança faz parte de todas as áreas, todo mundo fala, segurança é feito por todos. Mas a segurança está tendendo a ser feita por um time pequeno, igual você fala. Os jovens não estão querendo ir para essa área porque não é atrativa. Os que tentam entrar logo saem. Porque ver o time de desenvolvimento é mais legal. O pessoal pode trabalhar da onde quiser, a hora que quiser, faz as entregas. Não tem as penalidades que aquela pressão. A pressão é entregar o código. Mas o time de desenvolvimento hoje são muito grandes. Hoje você entra na internet, você consegue ter códigos ali iniciais, você consegue ter copilots dentro do seu ambiente, um chat GPT dentro do seu ambiente, não aberto para um ambiente externo para te apoiar. O profissional de segurança vai lá perguntar como fazer uma proteção de uma regra de firewall. Hoje até consegue, mas a hora que ele põe isso no firewall, pode parar o quê? Aí você vai pedir apoio para as equipes de tecnologia e as áreas de negócio. Não tenho tempo para ver isso. E aí você coloca para, o problema é da área, é do analista. Aí ele que é o errado. Então, assim, a parceria ela tem que ser muito maior. Hoje, como muitas áreas sempre foi ali prioridade, segurança é prioridade, todo mundo fala que é prioridade, mas tem que ser a prioridade sim. Uma equipe de 3, 4 pessoas não vai fazer o universo que a gente precisa dentro de uma empresa. Igual você falou, são várias áreas, vários domínios. Na Europa e nos Estados Unidos, você tem um profissional que mexe com o item A. Ele não vai fazer B, C e D. Tem um profissional que faz o item P, o C. E mesmo assim, lá tem problemas. Imagine aqui como que está sendo. Então, essa conta é um movimento. E eu vejo agora o governo tentando fazer algo diferente. Por exemplo, os Hackers do Bem. Um curso que eles colocaram para a população, muito bem feito. Eu falo que ali o nivelamento, curso básico, fundamental e especialização, pela primeira vez eu vejo o movimento do governo brasileiro e da sociedade fazendo algo de excelência para esse caminho, porque perceberam isso. E se a gente viu esse movimento e está todo mundo ainda muito parado, achando que está tudo bem, eu não estou entendendo essa equação. É algo que eu e meus parceiros, os nossos fóruns fechados, estamos tentando entender a equação para trazer o melhor. Porque no final do dia, a gente faz isso porque ama a profissão. Ninguém quer andar com leis embaixo do braço, procedimentos, e tentar fazer porque achar legal e que isso é né? O surfando. Do outro lado, a gente também tem toda aquela questão, cara, estamos aqui, somos profissionais, temos que também, temos família, temos tudo, mas estamos num barco sozinho. É algo incrível. E aí eu vejo a sociedade com o governo andando, não estamos mais sozinhos. Estamos vendo grupos como o INCC e outros tentando também trazer a sociedade e o governo. Então acho que esse barco, esse movimento também está começando
a falar, não estamos sozinhos. E acho que é o normal da sociedade e dessa evolução. Daqui 5, 10 anos, se a gente estiver falando disso, espero que esteja muito melhor e eu acho que vai estar, porque é um caminho que está sem volta. O que hoje a gente tem que não está conectado na internet? Não sei, os apartamentos novos estão vindo com fechadura já digital, com câmeras digitais, tudo digital. E quem está cuidando disso? É uma pergunta para cada um aqui que está ouvindo isso, que não é da área de segurança em si, pensar quem está cuidando da sua segurança da sua própria casa. E segurança são inúmeros os desafios, apesar dos desabafos aqui, não quer dizer que é algo ruim. Segurança é algo que faz parte do nosso presente, vai ser o nosso futuro, ainda mais com o crescimento da tecnologia e a inteligência artificial, vai precisar ainda mais de segurança da informação para atuar. E eu costumo dizer, até outro dia eu citei o exemplo no LinkedIn do que era a diferença entre segurança e cibersegurança. Digamos que você tem uma casa, você vai se preocupar na parte de segurança e cibersegurança. E na maioria das vezes você nem sabe que você está fazendo isso na prática. Então, você tem uma casa, digamos que cibersegurança vai ser o portão de entrada, será a câmera de vigilância, será a cerca elétrica que você vai colocar. Isso é a cibersegurança, são ferramentas. E, do outro lado, a gente vai precisar da segurança da informação, de como vai manter aquela cerca ligada, como vai ser o monitoramento das câmeras, o tempo de arquivamento das imagens, a questão de controle de acesso do portão, entradas e saídas. Então, assim, é algo que está no nosso dia a dia. E como o Paulo citou, a parte que o governo está fazendo agora, que é investindo em segurança da informação, seja o curso do hacker, do bem, seja o INCC também, que está abraçando o governo e dando apoio. Então, assim, a gente precisa levar essa conscientização de segurança não somente para as empresas, mas para o usuário em geral. Porque eu faço segurança da empresa, mas a minha mãe, ela está utilizando lá redes sociais e ela está caindo em golpe, porque ela não sabe o que é um phishing, entendeu? Como inúmeras pessoas já passaram por isso. Então, a gente tem que ter esse tato, né? Muito bem colocado. Não estamos falando que é ruim a profissão, os problemas. Se a gente pegar a força policial, pegar ali a polícia militar, civil, aí a gente vai para a Força Nacional, Exército, todos têm esse mesmo problema. Polícia militar, ela enxuga gelo. Aqui no Brasil e qualquer outro país. A segurança desafio para eles fazer segurança, né? Porque segurança é você pensar em todas as possibilidades de golpes, de problemas, de incidentes, de roubos. Do outro lado, tem milhões de pessoas pensando como fazer o golpe. Então, assim, sempre é um número de contingente muito menor contra um contingente muito maior, que tem mais tempo, não tem burocracia, não tem procedimentos e vai fazendo tentativas. Então, o que eu estou colocando aqui, quem trabalha em segurança de informação e quem trabalha nas Forças Armadas para fazer a segurança, o desafio deles é muito maior, porque eles põem a vida em risco. A gente está ali tentando fazer uma segurança digital, mas o desafio é o mesmo. Hoje, todo mundo sabe que na Paulista não pode se andar com o celular na mão falando. Quantos assaltos por dia, por minuto, tem de celular sendo roubado? Então, se a gente comparar, o desafio, os problemas, as dores, no seu patamar são o mesmo. Aí você vai lá e fala que falta policiamento, que falta isso, aquilo. A gente entende que eles estão tentando fazer o melhor, mas a gente tem um problema social também, temos problemas de falta de emprego. Então, sempre falta é uma de bola. conscientização, né? E aí, se a gente olhar para esse lado que eu estou querendo mostrar, também falta a conscientização que não podemos andar na Paulista com o celular na mão, falando. Se a gente olhar lá para a cibersegurança, a gente sabe que não pode entrar em qualquer coisa, clicar em qualquer coisa. Então, isso para quem vivencia, quem está do outro lado também, entende como a gente está tentando levar esse debate aqui. E estamos falando que são só dores? Não, cara. A área de segurança é fascinante. Você aprende demais, você leva para sua vida pessoal, profissional. Você vê situações, você fala, nunca pensei em vivenciar isso. Eu brinco que vira um fofoqueiro, porque você acaba descobrindo o que não deve.
Entendeu? Porém, é um fofoqueiro saudável, que não vai espalhar a fofoca, vai falar entre o time, né? Vai levar a direção correta, que precisa saber daquela informação. Então, assim, você vai estar sempre à frente, sabe? Não, perfeito. A tecla que, pelo menos, a gente sempre acaba batendo aqui é com relação a trazer a cibersegurança para o negócio. Você mencionou, Paulo, que o CIS hoje está tentando, né? Como que a gente pode trazer de fato, né? Mostrar para o board, mostrar para a alta gestão que cibersegurança faz parte do negócio, né? Que tem prejuízo financeiro você não investir em cibersegurança, que às vezes você perde um investidor por não investir em cibersegurança. Como que pode trazer isso? Eu falo que, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, já tem pessoas com formação em cibersegurança realmente nos boards, defendendo, no bom sentido, essa necessidade. No Brasil ainda está um movimento muito latente, estamos se movimentando para isso. Mas olhando aqui para o Brasil, a gente tem alguma formação para profissional ir para o board voltar para a segurança? Não temos. Então são profissionais de segurança de grande relevância no mercado que aprendeu o negócio, então ele foi lá fazer uma faculdade, uma pós de finança, de contabilidade, administração, para estar ali e para sentar naquela cadeira. Do outro lado é o que eu venho falando. Todas as outras áreas de negócio. Dentro dos cursos que eles têm, qual é a formação falando de segurança? Você vai pegar uma especialização de marketing. Tem algum módulo falando de segurança? Nos nossos módulos hoje de especialização, tem lá falando de finanças, tem falando sobre administração de empresa, como a gente se portar. Então, assim, o que falta é algo mais da sociedade como um todo. Colocar isso nas suas grades de desenvolvimento, que é algo que a gente sabe que é 10, 15, 20 anos para acontecer. Vamos pegar todas as graduações hoje do Brasil, tirando a formação de tecnologia. Qual que tem módulos, pelo menos um módulo por ano, falando de segurança? E não é para o cara aprender a falar o que é firewall, configurar firewall. Segurança digital, gente. Não tem. A gente não tem nem formação de segurança econômica, que é como conseguir ter uma vida saudável financeira. Então a gente está muito longe disso. É um movimento que eu vejo agora, repito a falar, que o governo está começando a fazer. Com o Hackers do Bem, aí há 6 meses de programa. O ano que vem vai ter de novo. E eu acho que vai ser um movimento natural para a sociedade digital, porque a segurança digital não é mais depende da área de segurança. Como eu falei, na rua você sabe que não pode andar com o telefone na mão. É falta de policiamento? Um pouco. Mas também é falta de um governo que dá mais educação, que dá saúde, que dá possibilidades. Então, assim, é um movimento que tem que ser do governo, da sociedade, para o cidadão. E o cidadão também entender esse movimento que precisa ir para o outro lado. É muito fácil a gente falar, cara, eu tô aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, que são o polo, Santa Catarina. Como que as pessoas não pensam nisso? Que a gente vivencia isso o tempo todo. Mas vamos para regiões um pouco mais remotas, que ainda a internet e a rádio, que quando tem uma chuva, começa a falhar. Você acha que ele está preocupado se ele vai ter algum problema de um ataque no celular dele? Ele quase nem usa, porque lá ainda se usa muito dinheiro ainda. Muita transação entre pessoas e não se é tão digital. Então é um movimento, Bruno, que da sociedade é anos. E eu acredito que estamos cada vez melhor. Mas quanto mais melhor a gente está, mais digital as coisas estão ficando. E investimento não se anda numa mesma velocidade que a digitalização. A indústria passou isso lá atrás. Se a gente pegar a Revolução Primeira, Segunda, Terceira, Quarta Revolução Industrial, todos esses movimentos sempre teve esses gaps. Mas agora está muito latente porque, antigamente, vamos pegar o assalto a banco. O risco era alto, por uma probabilidade de sucesso média para baixo. Agora fazer um assalto digital, risco baixíssimo para uma probabilidade média para alta. Então a equação mudou e o mundo está vivendo isso. É o momento do mundo de viver isso. No Brasil, quantos celulares, quantas pessoas estão nesse mundo digital?
mas quantas estão tendo a educação digital na sua formação? Se essa geração que nasceu na internet não está tendo isso, imagine nós, coitado, que veio numa geração que era tudo analógico. Então a equação ela não se fecha. É um movimento que está acontecendo, está melhorando. As empresas, eu entendo que tem que crescer, tem que pôr novas tecnologias, tem que investir. E aí é o risco de cada empresa, que muitas vezes é muito bem mapeado. Você tem ali sua matriz de risco, tem as áreas de controles internos, auditoria interna, auditoria externa, tem os profissionais fazendo. E na mensuração do risco, às vezes, é muito melhor perder 2 milhões do que investir 5, porque eu vou ter um retorno de 10. Então, quando a gente sai do mundo de segurança, como a Ana falou, e começa a olhar em outras esferas, as coisas fazem sentido. Mas agora está eu falo, a Globo falou de segurança, de incidente, de roubo, de digital. Todo mundo fala e vira uma enxurrada e todo dia todo mundo falando disso, você vendo toda hora isso. Mas isso sempre aconteceu. Você que está nesse mercado, a Ana, sabe que 10 anos tinha proporções menores, mas se tinha a mesma velocidade de quanto estava digitalmente a sociedade e as empresas. Não sei se vocês concordam com essa visão. Eu aproveito o gancho para falar em relação à mídia, o que a mídia passa, que eu acho, Bruno, que o ser humano, ele tem um mal dentro de si, que ele prefere aprender na dor do que com exemplo, sabe? Por causa que tem tantos exemplos aí de empresas que são atacadas diariamente por problemas que elas estão vivenciando e com exemplo elas não aprendem que elas também precisam criar muros robustos, entendeu? Então é o mal do ser humano. Ele precisa sentir a dor, ser atacado para entender que precisa de segurança e não que segurança é um mal necessário, entendeu? Felizmente é do ser humano. Perfeito. Você mencionou o INCC. Como que a iniciativa privada pode também apoiar todo esse movimento educacional de conscientização à cibersegurança? Acho que é um movimento que é natural da sociedade. Sempre há um movimento mais privado apoiando a sociedade e o governo. Porque o governo por si só também não consegue fazer tudo, senão não seriam democracias, né? Mas o ponto por exemplo, como você citou em INCC, eu falei anteriormente, são pessoas que do próprio bolso estão pondo investimentos financeiros, tempo para criar algo, para tentar levar para a sociedade, em prol de anos à frente melhores. Se a gente vê lá atrás, quantas dessas iniciativas para outros setores ocorreram? Eu vejo com muitos bons olhos e vejo como heróis ali, tem outros também fazendo, mas é o gota a gota. Vai fazer um pouquinho aqui, outro grupo faz um pouquinho ali, outro grupo faz um pouquinho aqui, e aos poucos vai ficando robusto. O movimento do governo começa a acompanhar também, as empresas vão ter que começar a acompanhar, as formações começam a acompanhar até que se fecha todo o ciclo. Mas eu repito muito, mas a velocidade está muito mais alta do que a sociedade e a formação desse mundo digital, ela é muito menor. Vamos pegar 1980, 70, se tinha os hackers, e eles conseguiam ali e ficaram famosos. Tem aí como o Kevin Mitnick. O que ele aplicou naquela época, hoje em dia, tem que ser aplicado de uma forma muito mais sofisticada. Então, antes ele não precisava ter ali uma grande sofisticação para conseguir escutar uma ligação. Hoje em dia você precisa, você não consegue como era antes. Eu falo até da minha época, eu não tinha ainda internet escada e CQ. Você mandava um snifferzinho ali no número do ICQ, você pegava o IP da pessoa, mandava um arquivinho para ele abrir uma foto, já tinha acesso ao computador da pessoa. Hoje em dia você não consegue fazer apenas com isso. Então a evolução ela vai em todos os momentos, mas é uma conta desumana, né? Você não consegue. A evolução não vai parar. Você tem cartas ali, teve do Steve Jobs assinando, o Mark, o Bill Gates, todos os grandes executivos de tecnologia. Pessoal, vamos parar um pouquinho aí, estamos muito mais à frente do que a gente deveria estar, mas ninguém está parando.
Então, e a lei também está sendo feita. Já existem leis, estão tendo regulamentações novas sendo geradas, mas as coisas, uma lei não se acompanha a uma evolução digital, porque precisa passar por análises, projetos, aí começa a ser julgado para ter jurisprudência. Então, é um movimento que eu acho que a gente está vivenciando, que daqui 50 anos vai estar outros tipos de problema da mesma velocidade, na mesma proporção, mas em outros aspectos. Porque aí a IA vai estar dominando ali. A gente não vai nem precisar fazer aqui um podcast. Põe aqui o meu skin e ele sabe o que eu quero falar. Porque eu ponho ali uns parâmetros e ele fica aqui, você sabe as perguntas que você quer dar e eles vão se falando. Os desafios serão bem maiores. Na sua mesma proporção. Perfeito. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você, Ana. Eu queria entender o papel da mulher hoje, como tá, porque a gente olha para o mercado de tecnologia, às vezes é um mercado muito machista, né? Eu queria entender daí do mercado especificamente de cibersegurança, né? Como que você identifica esse momento nesse mercado? Ô Bruno, um mercado para a mulher é sempre um pouco mais difícil, né? Porque o homem, ele não aceita meio que receber ordem da mulher, né? Porque é algo que vem dos primórdios. Mas eu sei que é um mercado difícil, que a gente enfrenta bastantes entraves, mas eu vou te falar. Desde que eu entrei, fiz a minha transição de carreira, eu tive sorte de receber apoio. Graças a Deus, nas empresas que passei, nas áreas que eu atuo, eu tenho um bom apoio do público masculino. Então, não tenho muito o que reclamar. Porém, é uma bandeira que eu estendo junto com a parte feminina, que a gente precisa ganhar mais espaço, principalmente nas lideranças. A gente tem espaço de atuar nas empresas, porém, ainda de liderar é muito curto o espaço. Com certeza é um assunto que a gente volta a falar, porque é um assunto para um podcast inteiro. É importantíssimo, de fato, quando a gente fala de diversidade e inclusão como um todo. Né? Isso, falar de diversidade é um assunto muito amplo, né? Porque vai incluir vários gêneros, várias coisas que no dia a dia levantam muitas pautas. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui comigo hoje, por esse bate-papo incrível. E espero revê-los em novas entrevistas da TI Insight. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E lembre-se, segurança não é inimigo de ninguém.